E aí, pessoal, tudo bom? Eu espero que estejam todos bem. Aqui eu e a Dai também estamos bem, estamos aqui na correria. E como havíamos prometido, né? A gente está aqui com a parte 2, falando sobre a civilização romana para que a gente possa chegar no Império Romano. E aí, no vídeo anterior, como eu sempre digo, se você não assistiu, depois você vai lá e assiste, né? Para você se inteirar aqui do que a gente está falando. A gente falou sobre a criação de Roma, falamos também sobre o primeiro sistema político aí que tiveram. E aí esse sistema político ele foi imposto, né, por um dos povos ali que a gente tem a formação de Roma, que mais, né, digamos assim, sobressaíram entre os outros povos, que eram os povos etruscos. E esses povos etruscos, eles vão comandar ali, eles vão colocar, né, eles vão impor 100 anos de reinado aos demais povos. Vão ter revoltas, vão ter pessoas contra esses reis etruscos, porém eles vão permanecer aí com essa monarquia durante 100 anos. E acreditava-se também naquele período, e a gente vai ver também ao longo da história, em outros períodos, quando a gente entrar na Idade Média, em algumas outras situações da história, aonde acreditava, lógico, né, que vai mudar o formato cultural dos deuses em quem acredita, que a gente está falando ainda em Roma numa cultura politeísta, que acredita em vários deuses, mas acreditava-se que o rei originava-se de uma formação divina, né? Era quase originário do divino. Então, apesar de todos digamos assim, as disputas entre esses povos, ainda tinha um rei lá, mesmo sendo estruco, que acreditava, mas chegou num ponto em que não dava mais. E aí a gente vai ter Tarquínio, o Soberbo, que vai ser o último rei estruco, que ele vai cair, né? Eles vão retirá-lo do trono. E isso vai ser em 509 a.C. E em 509 a.C. até 27 a.C., a gente vai ter o período conhecido como República. Tá ok? E o que é esse período conhecido como República? Como já diz a palavra, que oriunda do latim, que significa res public, que é coisa pública, né? Algo do povo. O objetivo inicial da república era justamente isso, fazer algo que fosse do povo, que fosse para todos. E assim também como tem um pouco da desigualdade social, melhorar as condições de vida daquela população e não haver corrupção. A gente sabe que não deu certo. Porque como é que funcionava essa questão da república? Primeiro, né, foram colocados, como é que eu posso dizer, duas pessoas máximas, e aí eu vou colocar o nome de cada um, do que cada um fazia, porque são muitos nomes, e eu vou colocar aqui, como eu sempre falo, para que não haja nenhuma confusão, porque vocês sabem, né, que às vezes eu falo, para quem não acompanha a gente ainda, às vezes eu falo o nome e o nome é completamente diferente. E isso acontece e é normal, tá, gente? Mas aí, no início, né, dessa república, o objetivo era esse, criar, né, um estado, uma formação para todos, aonde as pessoas, né, tivessem igualdade. E aí, a gente tem o que a gente vai conhecer na época como Senado. E esse Senado, ele vai vir de uma palavra em latim, significa senex, acho que é assim que se pronuncia, que vai se chamar ancião, ou seja, quem fazia parte dessa alta cúpula eram os anciões, as pessoas mais velhas, são eles que vão ditar as regras aí para a população. E aí, nesse período de república, a gente vai ter 4 classes em Roma. A gente vai ter os patrícios, os clientes, os plebeus e os escravos. Os patrícios vão ser tipo ali uma forma de aristocracia, que vão, digamos assim, serem detentores da riqueza. Os clientes vão trabalhar para os patrícios, que seja na zona rural, nas terras, alugando as terras ou em comércios. Os plebeus, eles vão exercer as outras funções que não vão estar ligadas diretamente à riqueza local, né, a movimentar essa grande riqueza local. E os escravos serão aqueles que, na maioria das vezes, vão vir de espólios de guerra, e aí a gente já vai ter um poderio militar muito forte desde a monarquia, porque os etruscos já eram um povo militar, lembra que eu falei para vocês? Um povo que era fortemente, né, na questão militar. Então, a gente vai ter aí pessoas, né, escravas oriundas de guerra,
E também a gente vai ter pessoas aí, no caso plebeus, que vão ter dívidas e não vão conseguir pagar essas dívidas e vão se tornar escravos de dívidas. E aí, quando eu expliquei para vocês a respeito da África, do continente africano, de toda a escravização da África, eu falei para vocês dessa diferenciação de escravos, que em todas as culturas a gente tem escravos sim, mas nenhum foi de forma comercial, como aconteceu na África, de forma de humilhar o outro pela característica física. Então vamos separar. O escravo de Roma era o escravo de guerra ou era o escravo de dívida, tá bom? E geralmente quem se tornava escravo de dívida eram os plebeus. E qual que era o problema dessa república? Existia ali os indicados pelos patrícios, por essa galera do Senado, por esses anciões, que iam ditar as leis, que ia fazer o controle populacional, tipo do censo, para poder, entender o crescimento populacional e assim produzir, né, políticas sociais para melhorar a vida dessas pessoas. Existiam pessoas também que ficavam responsáveis pela contagem, pela cariação de fundo, né, através dos impostos que eram pesados. E havia toda essa estrutura, né? Existia também quem fazia o controle rural, da produção, de trazer essa comida para a população e afim, né? De forma a comercializar, da forma de que todos chegassem, né? Digamos assim, a esses alimentos. Só que não era assim que acontecia. A classe favorecida era a aristocracia, eram os patrícios, e aí a gente vai começar a ter revoltas e revoltas e revoltas, tanto dos plebeus em relação aos patrícios, tanto, como é que eu posso dizer, a gente vai ter ali também uma área dos militares que, a princípio, nesse início de república, também vai ter um problema aí para aceitar toda essa estrutura. E aí a gente vai ter um processo em 111 a.C., porque, para quem não sabe, os militares romanos, eles eram camponeses, eles eram muito bons, mas eram camponeses. Então, as guerras romanas, elas aconteciam sempre na estação do verão. Nas outras estações, esses camponeses, eles se dedicavam ao plantio, a cuidar das suas terras, né, das terras que lhe eram fornecidas, e assim por diante. Então, não tinha uma dedicação total ao exército romano, e ainda assim ele era bom. Então, Mário, em 111 a.C., ele decide, digamos assim, criar a classe dos soldados, né? Como se fosse realmente um trabalho. E esses soldados, eles passam a ter salários. Então aí a gente já tem uma separação de uma nova classe que vai ser essa classe militarizada do exército. Eles vão ser treinados, eles vão ser reforçados, então eles vão meio que se distanciar da sociedade. Então, ok, vamos guardar essa informação aqui.